Olá, meus amigos, muita paz para todos. Estamos nós aqui mais uma vez, de forma digital, para passarmos um pouco dos ensinamentos da nossa querida doutrina espírita. Gostaríamos muito que essas palestras fossem feitas pessoalmente no nosso querido centro, ao qual faz muita falta para todos nós, né? Mas infelizmente temos que compreender a situação, mas que possamos continuar com as nossas reflexões, com as nossas conversas, porque elas são o alimento para a nossa alma, o alimento para o nosso espírito, tão desejoso de evolução e de amor. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão. E para quem não me conhece, o meu nome é Natanael Nascimento e eu sou um dos trabalhadores da nossa querida casa CKNA. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre uma parábola maravilhosa. Todas as parábolas do Cristo são maravilhosas, mas essa em especial tem muitos ensinamentos e ela tem algo muito interessante no seu contexto, que é uma dupla interpretação. Algumas pessoas interpretam essa parábola com uma certa indignação, vamos colocar assim, talvez não seja a palavra correta, mas as pessoas se indignam porque veem e enxergam num certo ponto um pouquinho de injustiça. Mas vamos entender o porquê? Vamos lá. Eu vou ler a parábola aqui, ela é muito rápida e depois a gente faz uma reflexão em cima de todos os termos. Olha lá, a parábola do filho pródigo. Ele disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Então o pai repartiu por eles a fazenda, pelos 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua e ali ele desperdiçou tudo, toda a sua fortuna e a parte da fazenda a qual o pai tinha lhe transformado em herança. E então ele foi vivendo dissolutamente, sem dinheiro, passando necessidades. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades, extremas necessidades. E ele foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Então ele se levantou e pensou: eu irei ter com meu pai, e direi a ele: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. E então, levantando, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o avistou e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço do seu filho e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e veste-o, e põe-lhe um anel na mão e uma sandália nos pés. E também trazei o bezerro ceivado, e matai-o, e comemos todos, e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E então começaram a alegrar-se e a festejar-se. Foi quando seu filho mais velho, que estava retornando dos campos, veio, chegou perto da casa, viu a música e as danças, e aí ele chamou um dos seus servos e perguntou-lhe: o que é aquilo? E o servo lhe disse: veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas então o filho mais velho se indignou e não queria mais entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo o filho, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, pai, sem nunca transgredir os seus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, o Senhor mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse ao filho: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque o teu irmão, que estava morto, reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. Essa parábola, meus amigos, ela nos traz uma grande e profunda reflexão a respeito não só do perdão e do arrependimento profundo, mas também nos traz uma mensagem que ela até parece que está meio de lado, mas na verdade ela tem tanta importância quanto a importância do perdão e do amor, que é a fazer o bem sem desejar nada em troca. Algumas poucas pessoas enxergam isso na parábola, infelizmente, mas ela nos dá total transparência e total condição de fazermos essa análise. Vamos lá. Antes da gente chegar nesse ponto, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão com cada um de quem estiver assistindo esse vídeo, para que a gente possa tentar nos enxergar nesse caminho. Quando Deus nos coloca aqui na Terra, Ele nos dá um caminho a seguir. Esse caminho nada mais é do que a busca pela evolução. Afinal de contas, nós estamos apenas num pequeno ponto da nossa trajetória infinita, que é uma das milhares de encarnações que já tivemos e que ainda vamos ter. Então nós podemos pensar assim: de que forma eu posso seguir o caminho ao qual Deus me programou? A resposta é muito simples. Nós podemos fazer isso através do bem maior que Deus nos concedeu, que é o livre-arbítrio, a livre escolha, a vontade de fazer o que a gente quer diante das nossas escolhas. E aí é onde mora a nossa sorte e o perigo, né? Vamos colocar assim. Porque nós somos responsáveis por essas escolhas e nós somos livres para fazer essas escolhas. E qual que é o papel de Deus em tudo isso? Para a gente entender o papel de Deus em tudo isso, eu vou fazer uma pequena ilustração mostrando através de uma imagem de uma balança. Pensemos cada um de nós na imagem de uma balança equilibrada, os dois lados livres e nós no meio fazendo o papel de condutor de tudo isso. Se um dos lados pende, a tendência é que a nossa balança saia do trilho a qual ele está direcionado. Partindo desse pressuposto, vamos entender que os nossos desvios sempre estarão de um dos lados da balança. E eles só estarão lá porque nós permitimos. Faz parte da nossa essência de aprendizado. Para a gente aprender algo, a gente precisa entender os caminhos tortuosos que nos desviam daquele caminho certo. Então que façamos isso. No momento que a nossa balança se pende para um lado, o nosso caminho se desvia. E o papel de Deus, infinitamente bom nesse processo de equilíbrio da balança, é colocar o contrapeso necessário do outro lado para que aquele peso se ajuste e que a nossa escolha, através do nosso livre-arbítrio, continue apontada na direção correta a qual Ele nos destinou, que é a direção da perfeição. Então, meus amigos, entendamos que quanto mais peso nós permitirmos que um dos lados da balança tenha e que cause um desequilíbrio maior, cada vez mais através da nossa permissividade, da nossa falta de ação, de amor, maior é o peso da misericórdia de Deus. Maior é o peso do amor de Deus, a qual fará com que essa balança se equilibre. E o nosso mérito maior de estarmos encarnados é exatamente a busca através do esforço que a gente pode despender. E esse esforço amparado pela fé, pelo amor, pela caridade, nos ajudam muito a conseguir fazer com que a nossa balança realmente se equilibre, se reequilibre. Então pensemos assim: quanto mais eu forço um lado da balança, mais Deus força o outro lado. E o que nos faz pensar, então nós viemos na vida para sofrer, é o sofrimento que nos eleva? Não, não necessariamente. O sofrimento é um mecanismo pelo qual nós nos condicionamos a aprender. Mas nós podemos também nos condicionar a aprender através do exemplo. E que olha que nós temos um grande exemplo, que é o Cristo. Nós aprendemos a olhar para tudo que Ele nos ensinou, que nos trouxe,
pouco sofreremos. Porque nós vamos dispor de mais esforços para as nossas conquistas espirituais, e esses esforços simplesmente apagarão todo e qualquer sofrimento. Porque eles deixarão de ser sofrimentos e passarão a ser apenas etapas a serem cumpridas na nossa existência. Então a gente entendendo agora que o equilíbrio da balança, ele necessariamente necessita da nossa ação, ele necessita da nossa compreensão, da nossa prática do amor, da nossa prática da caridade, do nosso treinamento de ouvir a voz de Deus através dos nossos corações. Esse é o grande ensinamento de Deus na nossa existência. É dessa forma que nós temos que pegar o equilíbrio da balança e trabalhar a nosso favor. Assim nossas escolhas serão sempre na direção a qual Deus nos condicionou quando nos permitiu a dádiva da vida terrena. Então que possamos lutar com todo o nosso coração, com todo o nosso esforço, com todo o nosso empenho, para que as nossas escolhas sejam sempre pautadas dentro do equilíbrio da balança do nosso livre-arbítrio. Essa é a nossa grande ferramenta evolutiva. Esse é o grande presente que Deus nos deu. Então, saindo agora da ilustração da balança, para nós entendermos como funciona a misericórdia divina, como funciona o peso da mão bondosa de Deus nas nossas vidas, nós vamos voltar novamente para a parábola do filho pródigo. E nós vamos entender que aquele filho que foi embora, levando uma parte da riqueza do seu pai, ele acabou destruindo tudo isso com luxúria, com as benesses materiais, com as coisas efêmeras da vida terrena. Ele destruindo tudo isso fez com que a balança dele pendesse pesadamente para um único lado. E a escolha que ele fez através do livre-arbítrio foi totalmente condicionada por esse peso. E Deus, na sua infinita misericórdia, agiu na vida dele, fazendo com que a balança se equilibrasse. E qual foi o peso que Deus colocou do outro lado da balança? Nada mais do que o seu puro e límpido amor. E o amor fez com que esse filho perdesse tudo, através da irresponsabilidade, através do uso indiscriminado das posses terrenas, fazendo com que o sofrimento lhe batesse à porta. A fome, o desespero, o frio, a solidão. Coisas que visualizamos como algo terrível, um sofrimento terrível, mas nada mais é do que um remédio amargo, mas amoroso que Deus nos dá. E esse equilíbrio que surgiu na balança desse filho pródigo fez com que ele enxergasse a si próprio e percebesse o quanto tinha errado, quanto tinha avaliado de forma errada suas decisões, e em cima disso lhe bateu o arrependimento mais limpo e profundo que um filho de Deus pode ter. Passando pelas dificuldades que ele passou, passando por todas as condições extremas de sobrevivência, ele reconheceu Deus no seu coração. E nesse reconhecimento houve uma transformação nele. E essa transformação tirou o orgulho e a vaidade que o dominava, que pesava tanto na sua balança das escolhas, e fez com que ele engolisse tudo isso, digerisse e colocasse para fora, através de um único ato. O ato do reconhecimento. E o reconhecimento o levou de volta ao seu pai, a qual ele não se sentia mais digno de chamá-lo de pai. E qual foi a ação, qual foi a atitude desse pai ao vê-lo? Ficou feliz pelo retorno do seu filho e assim deu uma festa para comemorar o retorno? Se olharmos por essa simples avaliação, sim, nós veremos injustiça. Mas se olharmos com os olhos do coração, nós vamos entender que o que o pai viu não foi um filho retornando, apenas e simplesmente. Ele viu um filho transformado. E essa transformação semeou seu coração de luz, de alegria e de esperança. E ele precisava demonstrar essa alegria para esse filho, não só através do perdão, do abraço que ele deu, mas através de uma festa,
a qual ele mostrava o tamanho da alegria de ver o filho de volta, não pelo fato de estar de volta, mas estar de volta vivo e transformado no amor de Deus. Essa é a ação do Pai. E diante de toda aquela alegria, ele percebe no seu filho mais velho um sentimento de revolta. E aí eu retorno no início da nossa conversa, onde eu digo que essa parábola tem um ponto aonde nos engana num determinado momento, que é o sentimento de injustiça que ela causa. Onde podemos ver a injustiça num filho que nunca abandonou o pai, que sempre obedeceu às suas leis, que estava junto com ele nos momentos bons, nos momentos ruins, e que esse filho sentiu um gosto amargo da injustiça no seu coração quando ele viu o filho que causou prejuízo retornando e sendo recebido com festa e com muita alegria. Meus amigos, muitos de nós verão nessa parte da parábola uma certa injustiça realmente, mas vamos abrir o nosso coração para o ensinamento do Cristo. Será que Jesus Cristo traria uma história tão importante para a nossa reflexão se não tivesse algo aí que nos desse um ensinamento muito maior do que a simples avaliação de uma história? Pensemos no ensinamento que essa injustiça causada e sentida por esse filho mais velho, pense no ensinamento que isso pode nos trazer. Esse filho fez tudo o que podia para agradar o seu pai, para mostrar o quanto ele era presente, o quanto ele era parceiro, o quanto ele era um bom filho que obedecia às suas regras. Mas ao citar na parábola que ele, além de fazer tudo isso, ele vindo fazendo tudo isso no decorrer da sua vida, ele nunca foi presenteado pelo seu pai com um cabrito que fosse para se alegrar com os amigos. Isso mostra o quanto que nós podemos errar na interpretação do amor de Deus quando a gente faz algo bom, quando a gente é caridoso, quando a gente segue as regras esperando algo em troca. Esse filho mais velho, tão fiel ao pai, tão fiel às ações que o pai propunha, tão fiel às leis que o pai propunha, ele traz com ele essa chaga da troca do bem por algo bom. E nós temos que desvincular uma coisa da outra. Nós temos que fazer o bem simplesmente pelo amor. Nós temos que fazer o bem por fazer o bem, porque esse é o nosso destino. Esse é o caminho que Deus nos colocou a seguir. É lá que nós temos que chegar, no amor mais profundo e fraterno, no amor universal, no amor ágape, aquele que é amor, simplesmente por ser amor. E esse filho mais velho nos traz esse ensinamento, porque o sentimento de revolta dele não está vinculado com nada além da sua própria vaidade de ser um bom filho, da sua própria vaidade de nunca ter abandonado seu pai, nem nos momentos mais difíceis. Aí nós podemos enxergar o quanto sensível é o caminho da caridade. Ela precisa ser pura e unicamente caridade, sem nenhum sobrenome, sem nenhum penduricalho, apenas envolvida por amor. Só e tão somente isso. Então essa parábola nos traz não só o perdão de um pai para um filho, não só o reconhecimento da transformação de um filho para um pai, mas também ele traz um pai que segura nos ombros do filho, que nunca agiu de forma errada e diz: filho, você sempre esteve comigo, o que é meu é seu. Reflete sobre isso e enxerga em teu coração o quanto manchado ele está com o sentimento de troca, do amor feito esperando algo em troca. E que esse ensinamento possa invadir os nossos corações da mesma forma que Deus nos invade todos os dias quando o sol nasce, quando ele se põe, e que traz para nós uma comparação que podemos fazer, que é essa parábola desse pai com seus filhos nada mais é do que a representação mais pura do amor de Deus com cada um de nós.
Aquele homem fazendeiro com 2 filhos é Deus. O filho pródigo, ou o filho que nunca se separou do pai, pode ser qualquer um de nós. Então, quando o arrependimento nos bate ao coração, Deus está pronto para nos acolher, nos perdoar e nos dar uma nova chance de construir um novo fim. Que essas palavras do Cristo possam adentrar em cada um dos nossos corações e, junto com esse sentimento de paz que me envolve, que esse sentimento possa envolver cada um de vocês. Que possamos levar aos nossos corações a esperança, a paz e a luz que o Cristo veio nos trazer com tanto amor, com o amor infinito de Deus, sem querer nada em troca. Eu agradeço a todos, eu espero que os nossos encontros continuem sempre, com a graça de Deus, que assim seja.